Palavra do Senhor para a sua vida nesta noite, nesse momento que certamente Ele mesmo preparou. Mateus, capítulo 11. Primeiro livro, primeiro evangelho no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 11. Nós vamos focar no verso 28 ao verso 30. E para nós entendermos melhor o impacto desses versos, nós vamos ler alguns versos anteriores. Vamos começar com o verso 25, Mateus 11, focando a partir do verso 28, mas vamos ler a partir do verso 25. É uma ocasião muito marcante no ministério de Jesus, este momento aqui, quando ele é rejeitado em algumas cidades, e ele profetiza inclusive contra elas, por causa da incredulidade, da rejeição da mensagem da pessoa dele. E é aí que surge na narrativa estas palavras, no verso 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Depois dessas colocações tremendas sobre a pessoa dele, a obra de Deus em nos buscar e fazer como lhe apraz, um poder celestial que não depende do poder humano, da grandeza, da sabedoria, da cultura humana. Aí vem então as palavras do verso 28. Ouça a palavra e receba a palavra do Senhor. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ouça a palavra do Senhor mais uma vez. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Retornando para casa, depois de muitas semanas fora, viajando, indo de um lugar para o outro, fui lembrado mais uma vez de que eu sou um ser que se cansa. Cheguei cansado, como é comum a todos nós, depois de um esforço maior, a canseira. A canseira física, às vezes, é até agradável. Se é apenas uma questão de uma canseira física, de um esforço feito em algo útil, produtivo, mas a canseira física nem sempre vem daí. Há um outro tipo de canseira, de cansaço, que é comum a nós. E nesses dias nós temos certas coisas marcando o ser humano, certos fenômenos, certos sofrimentos. E um deles é o que é identificado por especialistas como fadiga crônica. Por alguma razão, as pessoas são tomadas por um desânimo, um cansaço diante da vida. Sim, há o cansaço físico. Mas há um cansaço maior e mais complexo,
uma necessidade tremenda no ser humano, que é o que nós podemos chamar, no vocabulário bíblico cristão, de cansaço espiritual. E eu creio que essa fadiga crônica é fruto destes dias, quando o ser humano, de uma forma muito profunda, se sente vazio, desacertado com a vida, não obstante termos os nossos dias as condições melhores em geral do que o ser humano já experimentou em toda a história da humanidade. Assim nos dizem os especialistas em economia e desenvolvimento. E certos cansaços físicos não vêm apenas de uma atividade produtiva, útil, boa. Há o cansaço físico que também é resultado do cansaço espiritual, do desgaste em mim, íntimo do meu ser, diante da realidade da vida e das questões mais profundas da vida. E aqui nesse texto, Jesus vem falar sobre isto. Eu lhes darei descanso. É sobre este cansaço e essa fadiga espiritual, o maior dos cansaços que Jesus vem falar. Esse cansaço que não se recupera com uma boa noite de sono. Esse cansaço que não é vencido com alguns dias no resort. Algo que me abate, que me cansa, que me tira as energias. Inclusive no físico, mas por razões espirituais dentro de mim. Mas esse é um texto supremo sobre descanso. Eu lhes darei descanso, diz Jesus no verso 28. E diz mais no verso 29, encontrarão descanso para suas almas. Que promessas, que palavras profundas. Diante da verdade de que há o cansaço espiritual, inclusive chegando a um estado crônico notado por alguns especialistas humanos, como nós precisamos desse descanso do Senhor. Esse descanso é urgentemente necessário. E veja que este cansaço que o ser humano sente, que você talvez sente aqui nesta noite, não é novidade, porque nos dias de Jesus já era um fato e ele abordava naqueles dias. E nesta noite ele aborda para abençoar o seu coração na palavra lida. O fardo que pesa. O fardo que pesa porque a vida é incerta. O fardo que pesa porque há culpa. O fardo que pesa porque não há significado na vida. O fardo que pesa porque, não obstante termos tanto entretenimento, o tédio nos rodeia a todo momento e toda hora. O fardo que nos pesa porque em todos esses desacertos surge desacerto emocional, trazendo então aquelas situações crônicas. O nosso organismo acaba estourando internamente para um lado e para o outro. Um grito dizendo, não aguento, o fardo espiritual, o desacerto diante do propósito da vida, o desacerto diante da culpa, o desacerto diante do fato de que não há um significado, algo que vale a pena, o desacerto do vazio, tenho tudo, faço, mas não me satisfaço. Fardo tremendo, fardo terrível, fardo espiritual. Na linguagem filosófica, falaríamos em existencial. Na linguagem secular, o ser humano, olhando esses problemas, esse drama humano, fala do fardo existencial. A própria existência, a vida diante de nós, se torna algo tremendo e desafiador, que pode trazer um cansaço a nós. Aqui vem Jesus dizer o quê? A mim, a você, esse coração humano, e a você, talvez no momento especial desse cansaço, ele vem dizer que você pode chegar ao descanso. Graças a Deus por isto. Chegue ao descanso, é a palavra do Senhor, nesta noite a sua vida.
chegue ao descanso. Mas ninguém chega ao descanso se não reconhecer a necessidade. Ele fala àqueles que estão cansados e sobrecarregados, diz ele: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Nos dias de Jesus, onde ele andou lá em Israel, a cultura era dominada pela religião judaica. E esta religião judaica estava toda moldada por aqueles que tornaram-na num tremendo fardo, porque a busca do alívio do encontro com Deus passava por um esforço humano muito grande de cumprir isto e cumprir aquilo e fazer, mas nunca se chegava realmente ali, porque era totalmente baseado no mérito, no esforço humano. Jesus olha para a multidão e diz: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados e cansados. Ele fala a todos, mas só viria a ele quem entendesse, reconhecesse a sua necessidade. Chega ao descanso, reconheça a necessidade. Deus é o descanso. E então a distância dele nos abate. Torna-nos seres lentos, pesarosos diante da vida, diante do percorrer o caminho que temos que percorrer. Alguém cansado aqui nesta noite? Na verdade, todos nós somos cansados e sobrecarregados. O problema é que muitos não reconhecem essa leitura. E muitos que reconhecem fazem a opção de ignorar, sublimar. E nos nossos dias há uma indústria toda ganhando muito dinheiro em oferecer certas propostas de alívio, mas que não resolvem o problema. Você reconhece a sua necessidade? Jesus fala àqueles que estão sobrecarregados e cansados. Você reconhece que você está sobrecarregado e cansado? Você entende a sua necessidade? Você aceita a sua necessidade? Você chegou a bons termos com isto? Ou você é mais um orgulho comum ao ser humano que diz não, não, não? E é interessante que muitos se sustentam nesse orgulho até o limite quando partem para o suicídio. Chega ao descanso, quebrantado, entendendo, sim, eu sou um necessitado. Senhor, o Senhor fala comigo. O Senhor, quando diz, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, o Senhor está falando comigo. Eu sou este. Há alguém assim nesta noite aqui? Chegue ao descanso. Reconheça. Mas é possível o descanso? É realmente possível? Sim, é maravilhosa essa palavra do Senhor toda aqui, mas há uma palavrinha no meio de tudo isto que merece um destaque. O que é que Jesus diz? Vinde a mim, todos os que estão cansados, todos, isto é, todo aquele que reconhece, entende o seu cansaço e sobrecarga, o chamado é para ele. Então você que nesta noite aqui, humildemente diante de Deus, entende, eu sou insuficiente para caminhar sozinho, o fardo da vida é grande demais para mim. Quem sou eu diante da existência e da realidade da vida, se não for Deus segurar na minha mão, se eu não for dele, ele guiar o meu coração e o meu caminho? É para você, é para todos que reconhecem isso. Você está sobrecarregado, você está cansado, é possível. Note que é possível para você o descanso. O Senhor fala com você, o Senhor o inclui, o abraço dele atinge, alcança a sua vida também. Alguém cansado aqui nesta noite, sobrecarregado? As incertezas da vida são maiores do que o seu controle, não é verdade? Porque é maior do que o controle de qualquer ser humano, quem sabe o dia de amanhã. Essa questão que veio hoje a sua vida, nesta semana, quem é Senhor do amanhã? Eu não. Isto me abate, me cansa.
Quem é maior do que o mal, que tomou conta do meu coração e tomou conta do coração das pessoas? Eu não, se não for o Senhor na minha vida, eu me sinto cansado. Em mim mesmo posso eu produzir uma razão, um propósito, significado, que vale os anos que eu vou viver neste mundo, se eles acabam em nada? Certamente que não, se Deus não for o significado, Ele que é o eterno. Vale a pena levantar cada manhã e lutar, se é um jogo perdido no final, nós sabemos disso. E então a vida é vazia. E quanto mais eu tento esquecer com coisas, mais vazio eu me sinto. Preciso do Senhor. Eu reconheço isto. Sou cansado. Mas para mim é possível, para você é possível. Jesus diz: venham. Todos vocês, venham. Venham. Ninguém é recusado. Que venha humilde, reconhecendo a sua insuficiência, a sua exaustão. Há alguém aqui nesta noite que assim reconhece? Chegue ao descanso. Busque o descanso, mas é preciso buscar na fonte certa. As pessoas estão até buscando descanso, mas na fonte errada. Vão a uma fonte que não pode dar água do descanso. Vão daqui para lá e não conseguem encontrar o ponto de parada e de equilíbrio. Jesus diz claramente: se você está cansado, sobrecarregado, vem a mim, diz ele. Vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados e cansados. Uma das questões dos dias que nós vivemos é que está no ar um entendimento de que qualquer exclusividade é um equívoco. E que, inclusive, as verdades são múltiplas, se é que, se aceitando isso, sobra conceito de verdade. E aí a mensagem do Evangelho sofre ataques e pressão para abandonar qualquer afirmação da exclusividade de Jesus Cristo. Mas nesse texto, mais uma vez, como em tantos outros momentos dos evangelhos, nas palavras dele, ele levanta a exclusividade dele. E ele não diz: você que está cansado e sobrecarregado, procure alguma religião por aí. Procure alguma alternativa terapêutica, etc. Há muitas, vai buscar uma e você vai encontrar o descanso. Não, vinde a mim. A mim. E nos dias de Jesus não faltava religiosidade na cultura, na sociedade, já falei sobre isto. E ele diz: é em mim que você encontra descanso. Jesus Cristo não deixa a coisa hesitante, nem vacilante, nem dúbia. Vinde a mim, vinde a mim. É preciso buscar na fonte certa. A mim, vinde a mim, somente em Cristo. Eis o grande nicho de encontrar descanso e entender essa exclusividade de Jesus. E quando entendemos essa exclusividade de Jesus, o segundo passo é que, se ele é exclusivo, então ele precisa ser extraordinário. Ele precisa ser alguém que a nada e ninguém se compara neste mundo. E aí, quando nós olhamos para ele, entendemos que nós estamos diante da presença de Deus numa forma muito acessível a nós. É a fonte certa. Venham. Como ir a Jesus Cristo? Como encontrar descanso? Ir a Ele. Vinde a mim, diz Ele. Venham, diz Ele. Isto é, então eu preciso ir. Esta humildade e quebrantamento, Senhor, eu em mim mesmo estou fraco, sou insuficiente, estou exaurido. E talvez alguém aqui nesta noite entendeu isso pela primeira vez. Vá a Cristo. É Ele mais ninguém. É Ele mais ninguém. Ele é suficiente. Ele diz: vem a mim. Há aqueles até que entendem que não realmente é Cristo, mas sabe, ele tem um ouvido um pouquinho duro. Ele é um pouco difícil de receber.
Então, não vá diretamente a ele. Não, ele diz, vinde a mim. Ele chama, autoriza, porque ele é suficiente, os braços dele estão abertos a todos os sobrecarregados. Graças a Deus por isto. Busque na fonte certa. Não há confusão no Evangelho, não há complexidade no Evangelho. É uma obra de Deus, limpa, clara, lúcida, objetiva. Vinde a mim, é ir a Cristo, a pessoa dele, o que ele fez por nós, ao se dar na cruz, onde ele tomou sobre ele toda a nossa distância de Deus, culpa, para então nos levar à presença de Deus, nele e através dele, onde encontramos então aquilo que nos sustenta neste deserto, nessas montanhas que temos que subir, do vazio, da culpa e da falta de propósito na vida, da incerteza do amanhã, desta realidade que é maior do que qualquer esforço que possamos ter. Esta mensagem simples, vinde a mim, muito simples, não simplista, não simplória, mas simples no sentido da clareza, é objetivo, é ele e somente ele, e então eficaz. Vinde a mim, porque em mim é que você vai encontrar a solução eficiente, aquela que realmente faz o que tem que fazer. Quem você está buscando? Quem você está buscando? Você tem ido a Cristo? E veja que esse vinde a mim, trazendo essa exclusividade, nos diz que não há uma pluralidade. Ah, não, estou indo a Cristo um pouquinho e um pouquinho lá também. Não, é somente a Ele. É somente a Ele porque Ele é suficiente. Ele é pleno. Deus conosco, que chega tão perto em Jesus Cristo. Chegue ao descanso. Busque na fonte certa. É triste ver nesses dias as pessoas buscando em tantas fontes. Fontes secas para o descanso, para voltarem delas mais cansados, exauridos, e irem outra vez, tentar em outro lugar, ou repetir a mesma fonte. Há um descanso que só o Senhor Jesus Cristo pode dar e dar a você aqui nesta noite. Busque o descanso. Busque o descanso. Ele diz, vinde a mim. A mim. Por que ele diz, vinde a mim? Para buscar o descanso. Porque nele habitou a compaixão de Deus. E habita hoje eficazmente. A compaixão de Deus. Aquilo que os evangelhos e as cartas apostólicas chamam de graça. A misericórdia de Deus. Deus conheceu muito bem e conhece a nossa exaustão. Neste mundo incerto, perturbado e vazio, onde o mal habita à nossa volta e em nosso coração. Deus sabia e sabe muito bem disto. E é então que ele vem em Jesus Cristo. Vem como? Vem como, sim, a um lado do Senhor, que vem como juiz. Lemos dos versos anteriores, aqueles que dão as costas ao convite dele, mas aqueles que humildemente reconhecem a necessidade dele, eles se voltam em compaixão e graça. Ele fala sobre ele nesse texto como sendo manso e humilde. Manso e humilde. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E ele há de vir um dia em poder e glória. Mas ele veio uma primeira vez. Em que condição? Muito antes dele vir, o profeta Isaías, no livro de Isaías, na palavra de Deus, capítulo 53, descreve Jesus Cristo e a obra dele em particular na cruz como o servo sofredor. O servo sofredor. Ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas injustiças caíram sobre ele. Manso e humilde. Veio, como diz lá em Isaías, o Evangelho de João, veio como cordeiro. Isaías fala como um cordeiro sendo levado ao matadouro.
Os homens fizeram com ele o que ali quiseram fazer, segundo a obra de Deus, para o nosso resgate. Sofreu em meu lugar, sofreu aquilo que é indescritível, porque ele é manso e humilde. Ele veio em compaixão, veio para se dar por mim e por você, para que na morte dele, eu e você conhecêssemos Deus e fôssemos então comprados por ele em Cristo. E então encontrássemos o descanso de sabermos que somos dele e dele para sempre. E no meio de um mundo incerto, somos daquele que é maior do que este mundo e as incertezas deste mundo. E somos daquele que fez um sacrifício perfeito na cruz, que é maior que todo o pecado meu, para que eu pudesse então ser resgatado por ele, saber que eu sou dele, e aí então encontrar um descanso. É preciso confiar na compaixão. Jesus Cristo vem para resgatar e não massacrar. Vem a mim os sobrecarregados, que eu vou pisotear. Não, você que se sente sobrecarregado, cansado, chegou ao seu limite, reconhece o seu limite, a sua pequeneza, a sua necessidade de Deus, humildemente, vem, que eu vou lhe dar o descanso. Alguém aqui nesta noite precisando de descanso? Confie na compaixão. Confie na compaixão. Não confie em você. Não confie em seus méritos. Porque se você está cansado, é porque você já fez isso. Isso não dá certo. Isso não chega a lugar nenhum. E Deus em Cristo não teria vindo se isso fosse possível ser resolvido, esse cansaço pelo seu esforço. Pelo contrário, quanto mais você se esforça, mais cansado você fica. Querendo controlar a vida, o sentido da vida, querendo aplacar as suas culpas, querendo produzir um significado com o seu esforço, querendo preencher os seus dias com as coisas que você consegue, você vai se tornar mais e mais cansado. Sinta a compaixão do Senhor. Reconheça a compaixão do Senhor. Humilhe-se ao ponto de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Chega ao descanso. Confie na compaixão. A maravilha é que você tenha garantia em Jesus Cristo. Chega ao descanso atentando para a garantia. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você ouviu as palavras do Senhor Jesus Cristo? E eu lhes darei descanso. Ele não diz: olha, se você então cumprir uma porção de coisas aqui que eu tenho para dizer, e você realizar todas aquelas meditações, exercícios espirituais, as liturgias, e você então fizer por merecer, um dia você chega lá. Não, eu lhes darei descanso. Algo garantido, porque ele diz que vai dar. E veja que é dado, é dádiva. Por isso é garantido. Porque a garantia é o Senhor, ele que vai dar. Se ele vai dar, então não é algo que eu faço por merecer. E se é ele quem dá, então é certo, é garantido. Eu lhes darei descanso. Eu. A garantia está onde? A garantia está em Cristo e não no cansado. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O descanso está no Senhor, vem dele, e não no mérito do cansado. Tente para a garantia. Não é um pode ser, não é um talvez, não é um depende, mas esta promessa de uma obra de Deus que não falha, esta dádiva. Chega ao descanso. Alguém cansado aqui nesta noite, precisando da força do Senhor? O Senhor renova as forças. Chega ao descanso. Aprenda
um novo modo de ser. Essas palavras simples, claras, esta obra objetiva, eficaz, eficiente da graça de Deus, não é apenas mais um quebra-galho momentâneo, passageiro, ou conforme o meu interesse do momento. É algo muito radical. É encontrar um descanso através de um novo modo de ser. Ele fala do jugo dele. Aprendam de mim. O meu jugo é suave, o fardo é leve. O jugo. Talvez muitos não saibam o que é o jugo. Não vivemos em ambiente onde se usa jugo. Jugo era usado para os animais, em alguns lugares ainda é até hoje, na verdade. Bois, por exemplo, puxando carretas pesadas numa área rural. Como que 2 bois vão cumprir a missão? 2 bois fortes e teimosos. Fortíssimos, cada um quer puxar para um lado, tem um jugo. Aquela trava colocada no pescoço dos 2 que os une e não permite que nenhum deles vá para um lado ou para o outro, mas que caminhem juntos. O boi talvez tenta puxar um para um lado, outro para o outro, mas o jugo pressiona, o jugo castiga e não permite. Mas também havia aí até hoje o jugo humano. Algumas carretas pequenas que o homem que não tinha um animal puxava. E até nos nossos dias na cidade, às vezes vemos alguém buscando materiais recicláveis, vamos pelas ruas com uma carretinha, e ele puxando. Aquela vara na frente, aquela trava na frente que ele põe no peito ou na barriga para puxar, seria um jugo individual. Jesus fala do jugo. Mas ele diz, o meu jugo é suave. O meu jugo, aliás, a palavra suave é no sentido de, ele encaixa muito bem. Ele não fere e não machuca. É um guiar agradável. Você deve saber que Jesus Cristo foi carpinteiro. Seu pai era carpinteiro e ele um tempo trabalhou com seu pai. Carpinteiro naqueles dias fazia diversas coisas. E uma das coisas que o carpinteiro fazia era um jugo. Não sei se na oficina de Jesus, ou do pai dele, melhor dizendo, se fez jugos para animal. Talvez sim. E Jesus conhecia a técnica. E ele vai buscar esta palavra, mas ele entendia de jugo. Sabia como é que um jugo tinha que ser feito. Aliás, era comum, né, nos dizem os entendidos, os estudiosos da cultura da época, que muitas vezes se trazia os animais para que então o carpinteiro colocasse a trave e medisse os animais, porque cada um tem o seu tamanho, e fizesse o encaixe perfeito. Jesus deve ter sido um especialista nisso. Mas ele fala agora da realidade espiritual, trazendo essa figura do jugo. Ele diz, o meu jugo é suave, o meu jugo é aquele perfeito, aquele que cai bem, de uma forma apropriada para conduzi-lo. E por isso ele adiciona, o meu fardo é leve. Animal sobrecarregado, um jugo pesado no pescoço, a carga pesada atrás. Jesus fala do fardo leve. Mas ele diz, é necessário aprender dele. Se é que eu vou experimentar esse descanso, esse jugo, esse fardo renovado. É preciso aprender, aprendam de mim. Olhar para ele como nosso mestre e Senhor, se é que nós chegamos a ele atendendo o convite, reconhecendo a necessidade de perdão na morte dele na cruz, de encontrarmos em Deus então a paz interior, o sentido para a vida, o significado eterno e servi-lo em nossos caminhos. E aí então aprender dele dia após dia, cada momento que a luta surge, que a vida oprime,
que a questão bate no meu coração, eu me sinto pequeno, eu me sinto derrotado, eu me sinto insuficiente, inadequado, e me perturbo, e me incomodo, e a paz vai embora. Aprender de Cristo, voltar-me para Ele, na oração, na palavra, na meditação, no cultuar com a igreja, aprendendo do Senhor, focar nele e moldar-se segundo Ele. Meu coração, minhas formulações estarem sempre sendo levadas a Jesus Cristo. E eu olhar as perspectivas da vida a partir de Jesus Cristo. Senhor, na minha vida, o Senhor eterno, a razão da minha existência, a minha paz, o meu sustento, a minha esperança, a minha razão de viver, a minha razão eterna de viver. É aí que eu vou aprender o descanso. É suave, é leve. Lá estava o por volta de Jesus Cristo, com um jugo pesado. Os fariseus ensinavam a eles, os mestres da lei, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso. Eram centenas de mandamentos sobrecarregados. E o descanso não chegava. É mais isso, é mais aquilo, o descanso não chegava. Nos nossos dias, alguns estão nesse caminho, outros estão no caminho da religião secular. Você precisa de mais isto, mais aquilo, adquirir isso, aquilo, fazer aquilo. Aí você vai encontrar o descanso. Uma das coisas que me chama a atenção, muito comum nos nossos dias, sabe o que é? Quando numa revista, por exemplo, ou numa imagem de um vídeo, televisão, aparece uma propaganda de um resort. Aliás, às vezes, um canal de cultura de viagens, eu assisto às vezes um programa que fala de resorts do mundo. É um negócio bonito por aí. E enche os olhos da gente, não é? E vão para essa ilha, para aquela outra ilha, e uns negócios interessantes. Um tem lá cabanas luxuosas feitas no meio do mar, você chega lá com uma passarela, outros na beira ali, e aí vem lá a sala de massagem com pedras quentes, massagem com lama, massagem com óleo. O outro era um resort, era numa região de plantações de vinhas, então tinha lá a pomada feita da uva, e você vai por aí, é aquela piscina, aquele negócio todo. Aí, um custo altíssimo, a pessoa vai, 4 dias, 5 dias. Isso não é descanso. E volta para o tumulto da vida, para o seu vazio, o seu materialismo, os seus conflitos familiares, relacionais, a sua tentativa de preencher o vazio, correndo com a vida. O que é aquilo? Nada. Mas quando aparece aquela foto, aquela pessoa deitada na beira da piscina, num resort, as pessoas olham aquilo, eles colocam essa foto porque traz esse efeito. Se você estiver lá, vai vir, não sei da onde, uma onda de paz, e vai bater aqui, vai entrar. Se você não encontrar o descanso em Jesus Cristo, nem vá para lá, porque é pior. Vai só agravar. Depois que você resolver o descanso com Cristo, e você puder, vai para lá. Ou para outro lugar. Não pense que quando você deitar na mesa de massagem, quando você deitar na beira da piscina, vai vir um negócio aí, não sei de onde, que você senta ali e todo o fardo vai embora. Onde você for, o seu fardo vai com você. E se em algum momento fizer você esquecer dele, foi apenas anestésico, não foi solução. Só Jesus Cristo pode dar descanso ao sobrecarregado e ao cansado. Alguém cansado aqui nesta noite? O Senhor é o descanso. Este mundo será um mundo sempre de lutas, desafios. A questão é se eu vou lutar nas minhas próprias forças, nos significados que eu crio,
na tentativa de me justificar moralmente, como se eu fosse perfeito, quando eu sei que eu sou culpado, ou se eu vou lutar nesta vida, inclusive muitas vezes chegando ao cansaço físico, mas sabendo que a minha vida é do Senhor para sempre, e Ele olha por mim e sobre mim, e olhará para sempre. O cansaço físico vem às vezes, e sabe, se nós estivermos entre aqueles que vamos viver a vida longa, as forças irão, elas se vão um dia, as forças físicas, mas não o descanso do Senhor. Por isso que o profeta Isaías canta também. Eles haverão de renovar as suas forças e subirem como águias. Só o Senhor pode fazer isso. Alguém cansado nesta noite? O descanso do Senhor é para você. Vamos orar?